Eu já tive crises existenciais muito fortes. Desculpa, mas o momento agora é de seriedade. Ele assumiu? Toda a pompa. Mas graças a Deus, hoje eu estou bem na fé. Esse vídeo não é para você que nunca passou por nenhum problema na área da fé. Não é para você que crê piamente em Deus e nunca titubeou. Parabéns, você tem uma fé muito grande. Mas esse vídeo é especial para pessoas que teve o mesmo problema que eu tive. Para pessoas hoje que estão sofrendo, achando que Deus não existe ou questionando a sua fé e aonde colocá-la. Esse vídeo é para você, meu irmão. Eu quero falar um pouco das minhas dores e como foi superar esse momento que para mim foi um dos mais difíceis da minha vida. Eu quero dizer de cara que esse vídeo não são para pessoas que estão querendo defender a fé cristã. Não é um vídeo que vocês vão achar argumentos para dizer se Deus existe ou não. Esse vídeo são para pessoas que estão passando por problemas na área da sua fé. Elas crescem em Jesus Cristo, crescem na palavra de Deus, mas em algum dado momento a sua fé se torna abalada diante da circunstância. As minhas crises existenciais, elas começaram muito cedo, já na adolescência. Eu ouvia dizer que você não poderia servir a Deus porque seus pais serviam. Mas eu tinha que ter a certeza por mim mesmo que Cristo era o Salvador do mundo. Posteriormente, quando eu entrei na universidade, eu passei por crises na fé, ali fazendo ciências biológicas, mas eu consegui superar. Mas as crises existenciais mesmo, e eu comecei a achar que realmente Deus não existia, e passei uns 2 anos praticamente me considerando agnóstico. O termo agnosticismo, ele foi criado pelo cientista inglês Thomas Huxley em 1869. O agnosticismo ele segue a linha de acreditar apenas em evidências. Isso coloca o agnóstico a duvidar de qualquer tipo de experiência mística ou religiosa, como a existência de Deus. Foi depois que eu terminei a universidade, passei por algumas crises pessoais e isso me levou a trazer esses questionamentos. E o que foi que eu tirei de tudo isso? Eu tirei que tanto o cientificismo, tanto a ciência, como a religião, como o cristianismo, precisa solidificar os seus pressupostos. Não existe fé irracional. Fé irracional é absurdo. Todos nós precisamos pautar as nossas crenças a partir de uma base sólida. E por aí muitas pessoas andam dizendo que cristianismo é irracional. E essa é a primeira crença que eu quero dizer para você, que eu tive que vencer para poder construir novamente um alicerce mais sólido na palavra de Deus. Nós entendemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela foi escrita em um tempo, em uma história, em um local. Nós temos provas verídicas que Jesus existiu, nós temos provas verídicas que os profetas falaram antes da vinda de Jesus, como Isaías, 700 anos antes de Jesus vir, já profetizou a vinda do Messias, como ele morreria. Então tudo isso são dados históricos que vão encorpar a minha fé. A minha fé é pautada realmente em um Deus que está na história. É uma fé que diz que o Senhor Jesus Cristo, ele tem trabalhado em prol da igreja. Então, poder trazer o meu olhar para provas científicas da veracidade da Bíblia, da existência de Cristo, foi fundamental para mim poder vencer essa barreira. E aí, depois dessa etapa, eu entrei em outra etapa, certo? Eu partindo do pressuposto que a Bíblia realmente ela tem uma base científica, uma base sólida que eu posso confiar. Como é que eu vou trabalhar com questões difíceis de se entender? E aí chegou a fase que minha mente começou a trazer questões que não são explicadas através do raciocínio humano. Porque nós sabemos que o raciocínio de Deus ela é muito maior que o nosso. A obra de Deus ela é muito maior que a nossa. Então, chega uma hora que o raciocínio humano não vai acompanhar o raciocínio existencial, o raciocínio da grandeza de Deus. E aí nós caímos em Deuteronômio 29, 29. As coisas cobertas são para os homens e as coisas encobertas são para Deus. E aí, quando eu cheguei nessa fase de questionamento, como não sofrer com crises existenciais? Porque a gente sempre quer uma resposta para tudo. E atravesse logo essa estrada! Por quê? Desculpe, senhor, mas não posso atravessar a estrada sem uma razão pra isso. É coisa de carinha. Então eu parei para entender uma coisa. Eu tive que entender que tanto na ciência quanto na fé cristã, existem coisas que não se consegue ter resposta.
né? Nós percebemos que até a própria ciência não consegue explicar a origem das coisas. Então aí se precisa de fé, tanto na ciência, que vai dizer, ou ela vai se omitir, dizer nós não temos resposta, e aí você tem que acreditar em um postulado de ideias, só que ela não vai ter essa veracidade como 1 mais 1 é 2, que na verdade na ciência nunca vai se ter uma conta fechada do que é certo e do que é errado, mas sim uma tentativa de chegar à verdade. E também no cristianismo, nós sabemos que chega um determinado momento que a nossa mente humana não vai conseguir alinhar, não vai conseguir entender. E aí é onde realmente entra a fé. A fé como virtude. Porque nós temos essa primeira parte da fé racional, da fé no sentido que Deus, ele nos dá um intelecto que a gente precisa usar para entender o mundo, mas chega um momento que nós precisamos aí da ajuda do Espírito Santo. Essa fé como virtude de Deus, como uma obra de Deus nas nossas vidas. E essa fé, ela não é conquistada através de nada que nós possamos estudar. Para ficar bem amarrada essa ideia, eu vou ler aqui um trecho do livro de C.S. Lewis, na página 185, que fala um pouco sobre fé, para que vocês entendam o que eu estou querendo passar para vocês. Na verdade é na página 188. Diz assim: mas a palavra fé, no sentido em que estou empregando aqui, é a arte de aderir às coisas que a sua razão já aceitou, apesar de seus estados de espíritos inconstantes, pois os humores vão mudar independentemente da visão que sua razão assuma. Agora que eu sou cristão, realmente tenho um estado de espírito em que tudo na religião me parece muito improvável. Quando era ateu, havia momentos em que eu me sentia como se o cristianismo fosse terrivelmente provável. Essa revolução em nossos estados de espírito contra o nosso ser real acontecerá de qualquer jeito. Por isso a fé é uma virtude tão necessária. Nós entendemos que depois que o homem ele cai, ele começa a ter crises existenciais, ele está separado de Deus. Então se nós formos nos guiarmos pelas nossas emoções, pelos nossos sentidos, para tentar chegar a Deus, isso é impossível. A gente precisa sim buscar a Deus para que se acione a virtude da fé. Ele ainda diz o seguinte: a fé é uma virtude tão necessária, pois a menos que você ensine aos seus estados de espírito onde eles devam repousar, nunca poderá ser um cristão sensato nem um ateu sensato, mas apenas uma criatura que vive se debatendo e cujas crenças realmente dependem das condições do tempo ou do estado de sua digestão. Consequentemente, é preciso desenvolver o hábito da fé. Então, Lewis, ele é bem claro. As nossas emoções vão variar muito ao longo das nossas vivências com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, através de momentos de injustiça social, de perda muito forte. E aí nós vamos questionar as nossas crenças e os nossos valores. Mas eu tenho que dizer para você que isso é o lado emocional. A emoção, ela é apenas uma consequência do que nós estamos vivendo. Nós não podemos considerar a emoção como verdade, mas a emoção é uma resposta do nosso organismo às coisas que estão passando. Então, se eu estou triste e achar que por conta que eu estou triste, as coisas ao meu redor estão indo mal ou que tudo vai dar errado, eu estou sendo refém dos meus sentimentos. Eu preciso ter uma base sólida, uma fé racional, para que quando eu esteja instável emocionalmente, eu posso assim acionar e dizer: pronto, agora que eu vou descansar nesses princípios, porque o meu organismo ele está debilitado diante das adversidades, das circunstâncias da vida. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que somos seres humanos falhos, que nós caímos, que nós estamos distante de Deus e que nós precisamos assim lutar cada dia mais para que Cristo ele habite nos nossos corações. E a segunda coisa que eu vi que também foi muito importante foi ter pessoas ao longo da caminhada maduras espiritualmente, maduras na fé, para que pudesse estar me orientando. Eu agradeço a Deus pela vida desses irmãos que investiram em mim, que cuidaram de mim, que me trouxe alento em momentos difíceis. E eu quero dizer para você, conversar com um irmão maduro espiritualmente sobre essas questões, sobre essas crises existenciais, muitas vezes ele não vai trazer nenhuma resposta para você, porque tem certas coisas que a resposta vem só do Espírito Santo, mas só em estar dividindo a carga com seu irmão, pedindo para seu irmão ajudar com esse fardo pesado,
Só a questão de estar com essa parceria nessa caminhada já ajuda muito, e isso é muito importante para que a gente relaxe e possa caminhar olhando para Cristo, que é o nosso alvo. Eu agradeço a vida de Carlos, que é meu discipulador, que tem me ajudado bastante. Eu agradeço a vida do meu pastor, que tem me acompanhado, que tem me aconselhado, que nesses momentos de crise, nesses momentos difíceis, eu tenho sim pessoas que são essa voz de Deus, essas pessoas que são usadas pelo Espírito Santo para poder me colocar no caminho que é Cristo. Não sofra só, não leve essa carga só, mas coloque essa carga diante de Deus em oração. Coloque essa carga também aos ouvidos de amigos confiáveis que são inteiramente cheios do Espírito Santo, que conhecem a palavra de Deus. Deixa eu te perguntar, você faz isso, Isabel? Faço. É isso, meus irmãos. Essa é uma palavra para você que está passando por esses momentos difíceis, que acha que é só você que está passando, mas não. Existem muitas e muitas pessoas que são cheias do Espírito Santo, que são cheias de fé, mas que no momento de problema, de luta, de dificuldade, passa por essas crises. Você não está só no barco, o Senhor, Ele está lhe vendo, está lhe guardando. Obrigado por ter ficado aqui até o final do vídeo. Se você conhece um amigo que está passando por esse problema, por essas crises, e está precisando de uma palavra de conforto e amiga para poder superar essas questões, envie esse vídeo para ele. Eu agradeço por tudo e até a próxima. Fica na paz!